Repete comigo: a minha alma glorifica ao Senhor. A minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. O seu nome é santo. O seu nome é santo. Gente, é verdade isso. O Todo-Poderoso, o Onipotente, aquele que pode tudo, aquele que fez esse universo, a gente pode dizer sem medo: Ele fez em mim maravilhas. Repete: Ele fez em mim maravilhas. Ele fez em mim maravilhas. Ele fez em mim maravilhas. Você conhece muito bem o Salmo 138. Vai comigo. Foi esse salmo que gerou aquela música Sonda-me, que todos nós conhecemos e gostamos tanto. E lá no Salmo 138, que começa: Senhor, vós me sondais, vós me perscrutais, perscrutais, é difícil, perscrutais, sondais é mais fácil, né? E me conheceis, sabeis tudo de mim. Mas quando chega lá o versículo 13, é isso que eu quero que você pegue comigo. Salmo 138, versículo 13, diz: fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Deixa eu te contar, eu estou lendo. Eu já fui um embrião de apenas uma célula. Eu fui, você também já foi. No seio da sua mãe, um embrião de apenas uma célula. Mas hoje eu tenho mais de 60 trilhões de células completamente saudáveis. Então assim que você está vivo, né? Tenho mais células que todo o número de estrelas existentes no universo. Já pensou? 60 trilhões de células você tem. Cada célula contém o gene BCL2, que se divide infinitamente, ocorrendo aquilo que chamam de a imortalidade das células. Porque as células, a portadora de vida, ela vai se dividindo por causa desse gene, né? É um gene BCL2 que faz com que as nossas células vão se dividindo. Elas se dividem ao meio, igualzinho, fica igualzinho, ela se divide ao meio, e assim uma coisa infinitamente divisível, e ocorre a chamada imortalidade das células. Eu nasci para ter vida e não para ter morte. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor. Repete: as suas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor. O meu corpo é agraciado com 200 ossos, 560 músculos, mais de 8 quilômetros de fibras nervosas. Você tinha pensado? Eu não sabia que eu tenho 8 quilômetros de fibras nervosas. Tenho 4 milhões de estruturas sensíveis ao tato. Gente, não é pouco. 4 milhões de estruturas sensíveis ao tato, para sentir tudo: calor, frio, tudo, dor. Posso perceber as temperaturas, as vibrações e tudo mais necessário para a minha sobrevivência. Meu sangue percorre em um único dia, veja bem, em um único dia o meu sangue percorre mais de 270 mil quilômetros.
270 mil quilômetros, desloca-se entre mais de 7 mil veias, artérias e vasos capilares. As tuas obras são maravilhosas. Maravilha, meu Senhor, sou. Repete. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Em apenas 1 litro do meu sangue encontram-se mais de 1 trilhão de células. Veja bem, em apenas 1 litro do meu sangue encontram-se mais de 1 trilhão de células, levando vida a todo o meu organismo. Meus pulmões inalam 23 mil vezes ao dia. Tem mais de 600 milhões de bolsões. Quando eu pensava que tinha uns 600. Quando eu vi que são 600 milhões de bolsões no meu pulmão, purificando o ar que é necessário para a vida, eu fiquei abismado. Meu coração possui 4 válvulas que bombeiam mais de 2.160.000 litros de sangue para todo o corpo durante todo o ano. E não para, e não para, e não para, e não para. Meu coração, em um único dia, bate mais de 103 mil vezes, algo próximo de 36 milhões de batidas por ano. E não parou de bater, graças a Deus. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, são as tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Meus olhos possuem mais de 100 milhões de receptores que me possibilitam distinguir o dia da noite, as cores e todas as belezas do universo. A gente admira muito as câmeras, por exemplo, né? Câmeras fotográficas, as câmeras de televisão, mas gente, o nosso olho é muito mais. Aliás, as câmeras tentam fazer um pouco do que faz o nosso olho, os nossos olhos, porque os nossos olhos possuem mais de 100 milhões de receptores que me possibilitam distinguir o dia da noite, as cores e todas as belezas do universo. A minha pele se renova incansavelmente a cada micro de segundo. A cada micro de segundo, a minha pele está se renovando sempre e exatamente igual a que eu já possuo. Exatamente igual a que eu já possuo. Meus ouvidos possuem 24 mil fibras que vibram a cada som, a cada palavra. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, que maravilha, meu Senhor, sou eu. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Meu cérebro possui mais de 13 bilhões de células nervosas. Põe zero nisso, né? 13 bilhões de células nervosas no meu cérebro. Meu cérebro pode processar até 30 bilhões de bits por segundo. Bytes, né? Vamos pronunciar direitinho, não em português. Por segundo, 130 bilhões. Possui o equivalente a 10 mil quilômetros de fios e cabos. Meu sistema nervoso contém cerca de 28 bilhões de neurônios. Cada neurônio, por sua vez, é um minúsculo computador autossuficiente, capaz de processar 1 milhão de bytes de informações. Pode atacar diversos problemas simultaneamente ou reconhecer um rosto familiar em menos de 1 segundo. Os computadores não são a maravilha do universo. O computador tenta imitar um pouquinho aquilo que Deus fez em mim. Portanto, se me falta recurso, às vezes, portanto, não me faltam recursos. Às vezes, o que me falta é a capacidade de fazer uso desses recursos. Basta a minha própria herança para me deixar rico.
as tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Agradece. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Você viu que eu estou lendo, né, do meu amigo, e é uma graça ser amigo dele, o Daniel Godry, e o livro se chama Sou Alguém Muito Especial, né? Ele é de Curitiba. Se você não viu ainda os programas do Daniel Godry, veja, vale a pena, né? Estou lendo isso. Mas sabe, gente, tudo isso que eu li, que é uma parte, e o Daniel sabe que ele colocou aqui uma partezinha, só para dar uma demonstração da maravilha, meu Senhor, que eu sou. Isso não é nada comparado àquilo que a palavra de Deus nos diz. Vai comigo, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Gente, se o nosso corpo é maravilhoso assim, como foi lido, como foi demonstrado, e o nosso corpo é maravilhoso, eu e você somos maravilhosos, que maravilha, meu Senhor sou eu. Mas a maior maravilha é que Deus escolheu este corpo, e veja, não foi a minha alma, não foi o meu espírito. A palavra de Deus não diz que o meu espírito é o templo de Deus, não, diz que o meu corpo. A palavra de Deus não diz que a minha alma é a habitação do Espírito Santo, não diz, diz que o meu corpo é a morada. Morada quer dizer morada, é a habitação, é a mansão, é a pousada, é a pousada do Espírito Santo. E Ele faz questão de repousar, de estar, de morar, de habitar, de permanecer em mim. Não sabeis que o vosso corpo, não é assim que está na sua Bíblia? Leia comigo o versículo 19, juntos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? E realmente, gente, o Espírito Santo mora em nós. Continua lendo. Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E deixe eu dizer, isso ainda não é o máximo, embora, graças a Deus, seja muito grande. Gente, que beleza! Lá no céu existem 2 corpos humanos já ressuscitados e já glorificados. Um corpo masculino, o de Jesus, e um corpo feminino, o corpo de Maria. Que beleza! E Deus fez questão, o Pai fez questão de não somente ressuscitar Jesus e levar o seu corpo para o céu. Corpo, viu? Às vezes nós somos assim meio etéreos, não é? E achamos que não, mas não é bem um corpo. Eu estou dizendo, é um corpo, e a palavra de Deus faz questão de explicar para nós que é o próprio corpo de Jesus, agora ressuscitado, agora glorificado, mas é o corpo dele. Mas além de levar o corpo de Jesus, o Pai fez questão de pegar também um corpo feminino, o corpo de Maria. E lá no céu já estão as garantias, de que eu e você, tanto os homens como as mulheres, um dia teremos a mesma sorte, teremos a mesma graça. Gente, este corpo vai ressuscitar, e esta é a grande graça. E justamente por que ele vai ressuscitar? Porque ele já é templo do Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina também que pelo fato de nós comungarmos o corpo de Cristo, de comungarmos, como que
a ressurreição e a vida que é Jesus vai sedimentando em nós, sedimentando. A ressurreição vai sendo sedimentada em nós, de maneira que as sementes da ressurreição permanecem em nós. Nós iremos morrer, iremos. E quando alguém morre, o seu corpo já começa a se decompor, tanto assim que é preciso enterrar, é enterrado, e na terra ele se decompõe. Mas a promessa de Deus na sua palavra é esta: quando Jesus vier, veja bem, quando Jesus vier com o seu corpo ressuscitado e glorioso que já está no céu, quando ele vier a segunda vez, isso está cada vez mais próximo, nós então, que estivermos mortos e sepultados, e o que se tornou o nosso corpo? Os elementos da terra. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, tornou-se os elementos. Mas Deus bem sabe quais eram os elementos do nosso corpo, sabe. E da terra ressuscitará este corpo. Pode apalpar, não é outro. Até interessante que está lá em Jó, onde ele diz que um dia eu verei o Senhor. Eu verei o Senhor com esses meus olhos, não é com outro não, é com este corpo, é com esses olhos que eu verei o Senhor, o meu Redentor. Serei eu mesmo e não um outro, não existe nada de reencarnação, serei eu mesmo, diz Jó, com esses olhos, como o povo diz, né? Com esses olhos que a terra há de comer um dia sim, mas depois ressuscitado com esses meus olhos, com esse meu corpo, eu verei o Senhor, o meu Redentor. E é verdade, gente, essa é a maravilha que nos espera, não é outro corpo. E assim como o corpo de Jesus, assim como o corpo de Maria, nós seremos também arrebatados. Até os Atos dos Apóstolos não falam em ascensão de Jesus, nós que usamos a palavra ascensão, mas na verdade nos Atos dos Apóstolos está arrebatamento. O Senhor foi arrebatado para o céu. A mesma coisa aconteceu com Maria, nós também seremos arrebatados. E os que não morrerem, vai ser igualmente ótimo, porque os que não morrerem até a vinda do Senhor, nem precisarão morrer, não vão morrer, que bom. Como explica a primeira carta de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, num abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, nós seremos transformados, Quer dizer, o nosso corpo vai tornar-se ressuscitado, como o de Jesus, como o de Maria, e nós também seremos arrebatados junto com os mortos que estarão sendo ressuscitados. Que beleza, gente! Este corpo não é outro. Veja, eu li isto que mostra: as tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor. Eu li a demonstração disso, está aqui. Mas além disso, eu li também na palavra de Deus: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Que é mais maravilhoso do que tudo isso que eu li. E eu também lhes apresentei algo mais maravilhoso ainda. Um dia este corpo, justamente por ser templo do Espírito Santo, um dia esse corpo, justamente por ser alimentado pela Eucaristia, a ressurreição vai nos possuir, e quando Jesus vier, o corpo dele vai também atrair o nosso corpo, desfeito na terra, mas vai atrair o nosso corpo, sim. E por causa dessa atração da ressurreição que vem, nós também ressuscitaremos. Teremos um corpo novo e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Os que estiverem vivos
por causa da força da ressurreição, porque o Espírito Santo está em você, porque você se alimenta da Eucaristia, a força da ressurreição vai atrair você, você não precisará morrer, você vai já ser transformado e será também arrebatado. Gente, o diabo sabe de tudo isso, porque ele crê mais do que nós, só que ele não obedece. Impressionante. O diabo crê, claro que crê, ele crê em tudo isso, só que ele não obedece, ele não se dobra diante da realidade na qual ele crê. Ele sabe disso, e justamente sabendo disso, primeiro, sabendo da maravilha que Deus fez o nosso corpo, ele sabe que o nosso corpo é uma maravilha. Ele sabe mais ainda que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e ele sabe que o nosso corpo vai ressuscitar, e o nosso corpo vai ser arrebatado ao encontro do Senhor nos ares, e ele então é tomado de uma fúria, de uma loucura, de querer destruir justamente esta maravilha, gente, esta maravilha. E o pior é que ele é tão covarde, tão sujo, que ele sabe que a coisa mais linda que nós temos no nosso corpo é a capacidade de transmitir vida, de gerar vida, de produzir vida pela nossa sexualidade, que ele pegou de mira a nossa sexualidade. Você está entendendo? A sujeira que ele fez e continua fazendo. Sabe por que ele pegou de mira a nossa sexualidade? Deixa eu dar uma colherzinha de chá para você. Desculpe, não é você que é sem vergonha, que faz essas coisas terríveis. Não sou eu que sou sem vergonha e fiz no meu passado coisas terríveis. Claro, fizemos. É uma pena que nós tenhamos feito, é uma pena. Mas fizemos por quê? E aí está a explicação. É preciso colocar a culpa no culpado, sem tirar a nossa culpa, porque a gente acabou acolhendo e fazendo do jeito que o diabo gosta. Fizemos do jeito que o diabo gosta, mas na verdade nós fizemos porque ele pegou de mira a nossa sexualidade. E por que ele pegou de mira a nossa sexualidade? Para nos dar prazer, felicidade, satisfação? Não, ele só enganou a gente com isso, ele só enrolou a gente com isso, mas na verdade ele realmente até atiçou a gente para buscar prazer, e buscar cada vez mais prazer, prazer mais intenso, e emoções as mais intensas através da sexualidade. Para quê? Porque ele sabia de tudo isso, gente. A beleza que é o nosso corpo, a beleza que somos nós como templo do Espírito Santo, a beleza que somos nós que vamos um dia ressuscitar, e ele quis justamente jogar o pior dele, a sujeira, a imundície dele nesse corpo. Ele quis realmente levar à morte, levar à corrupção a beleza desse corpo. Está me entendendo? Está me entendendo? E ele quis fazer isso para gozar de Deus. Preste atenção nisso. Olha aqui o seu filhinho bonitinho, que o Senhor fez com essas maravilhas todas. Esse seu filhinho, essa sua filhinha que você escolheu para gerar vida, para ser participante da sua obra de criação. Esse seu filhinho, essa sua filhinha que você fez templo do Espírito Santo e que um dia o Senhor disse que vai ressuscitar, veja o que eu vou fazer com ele, veja o que eu estou fazendo com ela, e goza de Deus. Olha a sujeira, olha a imundície onde eu estou jogando esse seu filhinho, e goza e ri da cara de Deus. Você vai continuar permitindo que o diabo goze da cara de Deus usando de você? Está na hora de acabar com tudo isso, gente. Na verdade, nós temos sido trouxas na mão do inimigo, e pensávamos que éramos os tais. Deixa aqui pisar firme em nós homens, especialmente nós homens, pensávamos que éramos os tais, pela nossa sexualidade, pela performance da nossa sexualidade, e fazendo isso e fazendo aquilo, e conquistando essa e conquistando mais aquela.
E na verdade estavam sendo trouxas nas mãos do inimigo, primeiro acabando com a gente, acabando com a beleza que nós somos, tornando-nos muitas vezes até mesmo neuróticos sexuais. É porque os sexólogos, que no ramo da medicina estudam e trabalham com isso, juntam a psicologia com a medicina, eles estão alarmados com algo que eles não conseguem segurar, porque os sexólogos andaram por aí incentivando a sexualidade, até dizendo, não, é preciso colocar em prática, é preciso agir, fazer funcionar e tal. Nada de inibições, não se segure, não se reprima. Só que eles mesmos estão abismados de ver a quantidade de neurose sexual, gente. Isso está produzindo uma verdadeira neurose, uma loucura. E para que existe essa loucura? Para acabar com a gente no corpo, acabar com a gente na alma, acabar com a gente no espírito. Enquanto o que Deus fez é uma coisa saudável, linda, bonita. E Ele faz questão de mostrar também o que é que o diabo está querendo fazer e o que é que acontece quando você faz as coisas do jeito que o diabo gosta. Uma outra coisa que médicos, psicólogos e sexólogos também estão abismados é de ver como os nossos adolescentes estão mal. A quantidade de adolescentes, rapazes e meninas, adolescentes, não são jovens, que aparecem nos consultórios com problema de ereção, os rapazes, e com problema de frigidez, as meninas adolescentes. Espanta os médicos, os psicólogos e os sexólogos. E eles estão dizendo por que acontece isso. Que meninos, e você sabe que na adolescência, a potência toda, não estão conseguindo ereção. Você sabe muito bem o que é ereção. Porque justamente começaram a usar cedo demais e de maneira errada. De maneira errada, às escondidas, às pressas, mal usado, sem objetivo, sem finalidade, por curiosidade, sem poder arcar com as responsabilidades. Veja, a coisa mais linda que nós temos, gerar vida, já em adolescentes, tornou-se um problema para médicos, para psicólogos e para sexólogos. São eles, gente, eu não estou aqui dando aula de religião, eu estou trazendo o resultado dos médicos, dos psicólogos, daqueles também que se chamam e trabalham como sexólogos. E meninas que já são frígidas. Acho que você sabe o que é a frigidez. É próprio de mulher, e em geral acontece com as mulheres de mais idade, onde infelizmente elas perdem a força, o ardor, o desejo, e não tem mais aquela vibração, aquele impulso. Isso se chama de frigidez. São frias sexualmente, não reagem, e os médicos, psicólogos, sexólogos estão espantados de ver a quantidade de meninas adolescentes. E não é porque não fizeram sexo, ao contrário, é porque fizeram sexo, é porque ficaram. E eles estão espantados de ver a quantidade, os consultórios deles estão abarrotados desses adolescentes, dessas adolescentes. Está vendo o que o diabo está querendo fazer? Até quando eu e você vamos continuar sendo trouxas? Eu já pulei desta barca há muito tempo, graças a Deus. Quando é que você vai pular dessa barca furada? E quando é que você vai realmente optar pela castidade? Parece uma coisa velha, parece uma coisa ultrapassada. Não é, porque é a falta de castidade que está causando justamente isso, gente. É a falta de castidade. Eu não olhar para nada para a castidade, dizer, não, isso é coisa ultrapassada, nada de castidade. Está produzindo isso.
Agora que interessante, nesse livro que nós estamos lançando já, A Cura da Nossa Afetividade e Sexualidade, onde eu escrevo, mas onde o professor Felipe escreve, o Dunga escreve, a Luzia escreve, a Verinha da nossa comunidade escreve, o padre Edmilson escreve, a Luzia escreve aqui. O professor Felipe, lá na página 35, ele traz o seguinte: eu li no jornal Folha de São Paulo, de 12/10/2000, que o governo da Inglaterra assinou um plano de estímulo aos jovens para que vivam a castidade, uma vez que as outras medidas preventivas de doenças não funcionaram. Exponho abaixo um pequeno trecho da reportagem. O título: Governo da Inglaterra decide embasar a campanha de educação sexual na abstinência sexual. Que nós não chamamos de abstinência sexual, chamamos de castidade, mas que na verdade é a mesma coisa. Só que o bendito do jornal não teve a coragem de colocar castidade, e colocou abstinência sexual. Mas vamos em frente. Diante do evidente fracasso das campanhas de educação sexual, baseadas na... Isso aqui não é um padre que escreve, viu? Nem é o professor Felipe. Isso aqui ele colheu do jornal A Folha de São Paulo, de 12/10/2000. Diante do evidente fracasso das campanhas de educação sexual, baseadas na promoção de métodos anticonceptivos, o governo de Tony Blair, que todos nós hoje conhecemos muito bem quem é Tony Blair, talvez no ano 2000 conhecêssemos pouco, mas depois de tudo, depois da guerra no Golfo, etc., depois da guerra agora no Iraque, todos nós conhecemos muito bem Tony Blair, o primeiro-ministro da Inglaterra. Tony Blair decidiu impulsionar uma nova iniciativa baseada na promoção da abstinência, portanto, da castidade, como forma de vida dos adolescentes, como forma de vida dos adolescentes. O governo de Tony Blair tomou essa decisão logo depois de avaliar os resultados das campanhas anteriores, que baseadas na distribuição de preservativos e anticoncepcionais, não só não reduziram o número de gravidez de adolescentes, como converteram a Inglaterra no país com a maior taxa de gravidez de adolescentes da Europa. O governo tem mostrado sua preocupação por recentes estatísticas que revelaram que aproximadamente 90 mil menores de 19 anos ficam grávidas anualmente. Portanto, se no Brasil nós continuamos ainda fazendo campanha de distribuição de anticoncepcionais e de preservativos, para acabar com isso, isso quer dizer que nós estamos sendo trouxas, porque a Inglaterra já deixou há muito. Gente, isso aqui é jornal do ano 2000. Deixa eu dizer, quando apareceu o negócio da vaca louca lá nos países da Europa, é claro que eles pararam rapidinho de comer carne e até mataram vacas em quantidade, as loucas e as não loucas, com medo justamente de ingerir carne de vaca louca, ou de boi louco. Agora imagine se no Brasil nós continuássemos a entuchar no povo carne de vaca louca. Você imaginou? Porque o trecho que eu li, que está aqui graças a Deus no livro, e o professor Felipe colocou aqui, disse que o governo de Tony Blair, portanto o governo da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra, já capacitou-se disso, e ele assinou já naquele ano, um documento para incentivar a castidade como meio, porque ele percebeu que distribuir camisinha, que distribuir anticoncepcional não funciona. Tanto assim que diz aqui que fez da Inglaterra o primeiro país em gravidez de adolescentes. E nós brasileiros vamos continuar na mesma coisa, gente?
Dá licença. Dá licença. Dá licença. Chega de ser país subnutrido. Chega de ser país subnutrido. E veja, fazendo isso, eu não estou contra o Ministério da Saúde. Não, estou contra a bobagem nossa de aceitarmos essas coisas, de recebermos essas coisas, de usarmos essas coisas, de darmos ocasião. Chega, basta. Já nos fizeram de trouxas demais. Você percebe que isso é uma verdadeira escravidão. Parece que querem acabar justamente com os nossos adolescentes, com as nossas adolescentes e com os nossos jovens e com as possibilidades de crianças. Porque continuando um pouquinho só para frente, aqui o que o professor Felipe diz, é logo na página seguinte, que é a página 37, vai dizer que, um tempo atrás, o ex-ministro da Saúde foi à televisão dizer que o Brasil tem 2 milhões de adolescentes grávidas. Naquele momento, não é questão de um ano, não, naquele momento, o Brasil tinha 2 milhões de adolescentes, portanto de meninas nossas, de filhas nossas. Não fique pensando na filha dos outros, na irmã dos outros, porque a gente pensa assim, não, meninas grávidas, adolescentes grávidas, que se virem, problema delas e problema das famílias delas. Só que não é bem assim, não é verdade? Mesmo que não sejam da nossa família, do nosso sangue, são filhas nossas, são irmãs nossas, são. O próprio ex-ministro, que o professor escreveu isso, falando lá do ano 2000, teve que admitir na televisão que naquele momento havia 2 milhões de adolescentes grávidas. E diz logo em seguida que essas adolescentes vão ao SUS para poder ter os seus nenês, sem falar nas que abortam. E a estatística do SUS, está aqui escrito, é de que 20% dos partos em todo o SUS no Brasil é de meninas adolescentes. Você sabia que são 4 milhões de abortos por ano nesse país? 4 milhões de abortos nesse país. Gente, 4 milhões é uma cidade grande, porque uma cidade com 500 mil habitantes já é bem grande. É bem grande. São José dos Campos tem 600 mil habitantes, é uma grande cidade. Claro, não vamos colocar aí São Paulo e Rio, que são megalópolis, mas 500 mil habitantes. Veja, são 8 cidades de 500 mil habitantes. Ou 10 cidades de 400 mil habitantes. Mas uma cidade de 200 mil habitantes é uma cidade grande. Então você pode colocar aí 16 cidades de 200 mil habitantes. Assusta, não assusta? Ou 40 cidades de 100 mil habitantes. Eu fiz as contas erradas. Não sei, mas você já percebeu. 40 cidades de 100 mil habitantes para dar 4 milhões. São mortas no aborto. Por quê? Por causa disso. Na verdade, o diabo também está brincando com a cara da gente, e o pior, está fazendo tudo isso para gozar da cara do nosso Deus. Olha o que eu estou fazendo, olha para o Brasil, a terra de Santa Cruz, olha para o Brasil, onde diz que Deus é brasileiro, olha para lá, olha o seu povinho, olha os seus meninos, olha as suas meninas, os seus adolescentes, olha os seus jovens, olha o que eu estou fazendo com eles, olha o que eu estou pegando a sexualidade deles e fazendo com eles.
Eles que são os escolhidinhos, esse corpo humano lindo que o Senhor deu para eles. Olha o que eu estou fazendo com o corpo humano deles e delas. Esse corpo que é o templo do Espírito Santo, olha o que eu estou fazendo deles. Esse corpo que o Senhor está dizendo aí que vai ressuscitar, e vai, eu creio que o Senhor vai mesmo. Mas para o Senhor não conseguir ressuscitar, olha o que eu estou fazendo. Eu estou jogando prazer para tudo que é canto, música lasciva por tudo que é canto. Eu estou levando depravação na televisão, em tudo, para acabar com os seus filhinhos, para acabar com as suas filhinhas, e olha só que eu estou conseguindo. Gente, é ou não é preciso colocar um basta nisso tudo? Chega de ser bobo, chega de ser trouxa. Se você quiser continuar sendo trouxa, continue, o problema é seu, mas mesmo assim, eu vou ficar no seu pé, eu vou ficar no seu ouvido, eu vou ficar martelando na sua cabeça, enquanto você não mudar de ideia, porque você está sendo louco fazendo isso, louco consigo mesmo, e o pior, porque você quando usa do sexo para isso, você não estraga só você estraga a muita gente, então você tem que mudar de ideia. Claro, esse é um problema seu, só você pode mudar de ideia, eu não posso mudar a sua, mas se você não muda, eu vou continuar pegando no seu pé, vou ficar falando no seu ouvido, vou ficar martelando na sua cabeça, até você mudar de ideia, e a Canção Nova vai fazer a mesma coisa, porque nós não podemos ser um país de suicidas. Nós não podemos ser um país de suicidas, não podemos, e não podemos ser um país de assassinos, que assassinamos as crianças dos ventres das nossas mães, das nossas meninas, das nossas adolescentes. Nós não podemos ser assassinos, assassinando justamente jovens e adolescentes. Nós não podemos. Isso precisa mudar. E qual é o meio disso mudar? Que beleza, gente, é a mesma verdade que está aqui. Uma vez que o Espírito Santo mora em nós, como no templo, fica para nós, e aí preste atenção, porque quem decide é a gente. Aí a gente pode dizer, é você quem decide. É você quem decide. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Que beleza, hein? Vocês são bons mesmo, hein? Entraram no tom em ciminha e já com... E foi bom, viu? Porque viu que beleza para dizer que a decisão é sua? Nós podemos optar por duas coisas: ou viver segundo a carne, ou viver segundo o Espírito. Verdade ou não é? Se nós continuarmos vivendo segundo a carne, portanto, fazendo as coisas do jeitinho que o diabo gosta, vai continuar acontecendo tudo isso, e eu preciso dizer, a vítima vai ser você. Lembra daquela propaganda que aconteceu há um tempo? Não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Na verdade, nós podemos dizer, não faça da sua sexualidade uma arma, a vítima vai ser você. A vítima vai ser a sua família, a vítima vai ser o seu filho, a vítima vai ser a sua filha, a vítima vai ser o seu pai, sua mãe, vai ser a sua mulher, a vítima vai ser. Não faça da sua sexualidade uma arma, não. Nós já estamos, cansados de sermos tratados como trouxas, fazendo as coisas na base da carne. Deus nos dá a grande possibilidade, uma vez que o Espírito Santo mora em nós, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, uma vez que fomos, graças a Deus, batizados no Espírito Santo, nós podemos viver segundo o Espírito. Vai comigo para a mesma carta, agora é carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Pega comigo. Carta aos Romanos, capítulo 8.
Acho que podemos começar lá no versículo 5. Depois chegamos ao 11. Mas vamos começar no 5. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal e fazem as coisas do jeito que o diabo gosta. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte. Está aí, gente, claro, claro, claro. Ora, a aspiração da carne, aquilo que a carne gosta, leva a quê? Leva à morte. A aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus. Hostil quer dizer inimigo. Pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar, quer dizer, não conseguem agradar a Deus, não agradam a Deus. Pelo contrário, agindo segundo a carne, estão agradando ao diabo, porque estão fazendo as coisas do jeitinho que o diabo gosta. E a gente tem que acabar isso. Precisamos fazer as coisas do jeito que Deus gosta, do jeito que o Espírito Santo gosta. Os que vivem segundo a carne não podem, não conseguem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. E claro que habita, e nós sabemos que Ele habita. Eu sei que infelizmente milhares de pessoas, de jovens, de casados como vocês, não conhecem isso, e precisamos evangelizá-los, mas nós sabemos. E porque sabemos, gente, nós temos que remar contra a correnteza e sermos semente de vida e de ressurreição para eles. Temos que ser. Nós temos que mostrar para eles como é bom, como é feliz, como é realizante viver segundo Deus e não viver de acordo com o mundo, porque a aspiração da carne é morte e é desespero, não é paz. Repito o versículo 9: vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive para a justificação. E aí chega o versículo 11: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Deixa eu explicar isso direitinho. O corpo de Jesus estava morto no sepulcro, era um cadáver, isso é real. Jesus morreu mesmo, morreu no duro, e foi sepultado, estava ali frio, gélido, como qualquer outro corpo que morreu. Mas o que aconteceu? O Pai enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre o corpo morto de Jesus e o ressuscitou. A força da ressurreição em Jesus foi justamente o Espírito Santo. Que beleza! Naquele momento que o Espírito Santo veio e caiu sobre o corpo morto de Jesus, Jesus ressuscitou, Ele voltou à vida. É isso que diz aqui: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais. Gente, é possível ressuscitar, mesmo que você tenha ido fundo, infelizmente, numa sexualidade errada, depravada até mesmo, corrompida até mesmo se você foi fundo nisso tudo, a ressurreição pode acontecer, e Deus quer que aconteça, porque tudo é possível. Para Deus nada é impossível, tudo é possível para aquele que crê, e tudo pode ser mudado pela oração. Você pode ressuscitar, e mais do que isso, você que graças a Deus tem lutado até as lágrimas, porque muitas vezes a gente chora. Eu me lembro no meu tempo de adolescente, como eu chorei, gente, para adquirir a castidade, porque o ambiente em que eu vivi foi terrível quando menino.
Não é por culpa de meus pais, não. É por causa do ambiente que eu vivi. Eu chorava para lutar contra os meus instintos, as minhas paixões. Então você que chora por causa disso, você que sua para lutar, para ser casto, para ser casta, para viver a castidade, você que vai até o sangue para aguentar, para ser fiel a Deus, para ser fiel ao seu futuro casamento, para ser fiel ao seu futuro marido, para ser fiel à sua futura esposa, para ser fiel aos seus futuros filhos. Mas você também, que como homem e como mulher, vai até o sangue para ser fiel ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Eu preciso dizer parabéns, é isso mesmo, porque o mundo diz, não, você é um boboca, você é um trouxa. Não, trouxas são eles. Nós já fomos trouxas assim, infelizmente, mas não queremos mais. Pelo contrário, gente, a luta pela castidade é a coisa mais nobre, é a coisa mais linda que existe, porque isso é vida, e Deus quer nos transmitir vida, 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 e fazer-nos transmissores, geradores de vida, porque primeiro, nós somos lindos, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Segundo, eu e você, diga comigo, eu sou o templo do Espírito Santo. Em terceiro lugar, e diga comigo, um dia eu ressuscitarei. Este meu corpo vai ressuscitar. Por isso eu digo como São Paulo, eu trago meu corpo nas rédeas, castigo o meu corpo e o coloco em disciplina, para que eu não me perca. Pelo contrário, vivendo nos caminhos de Deus, suando para isso, chorando por isso, dando sangue para isso, um dia eu ressuscite. Esse meu corpo vai ressuscitar. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Mas hoje, graças a Deus, nós damos tempo para Deus, e hoje a decisão é tua, a decisão é tua. CançãoNovaPlay.com. Assine já!